Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Freitas. Eu sou analista de dados na Core Synesis e hoje vamos fazer uma introdução ao Python. A nossa agenda, a gente vai fazer uma apresentação do Python e depois vamos trabalhar com o Jupyter Notebook. O Python é uma linguagem de programação de alto nível e com código-fonte aberto, quer dizer que qualquer pessoa pode contribuir para a sua evolução e também é gratuito. Possui uma sintaxe simples e é muito fácil de aprender, vocês vão ver. Ele suporta tanto programação orientada a objeto quanto programação procedimental também. Ele possui muitas bibliotecas disponíveis e é uma das linguagens mais utilizadas em ciências de dados, mas também é bastante utilizado em vários outros ramos. O site oficial é python.org e o Anaconda é um software open source que já contém a linguagem Python e centenas de bibliotecas embutidas que você precisa para praticar Data Science. A versão atual do Anaconda é o 3.8, esse aqui é o site para fazer o download. Caso vocês não tenham instalado anteriormente o Anaconda, eu vou deixar no chat o link do Google Colab para que vocês possam conseguir executar os comandos no Jupyter Notebook de maneira online. O Google Colab é uma IDE online que não precisa de instalação. E é possível também fazer o upload dos arquivos que a gente vai utilizar aqui nesse Meetup, tudo bem? Eu vou também colocar o link do meu GitHub, onde vocês vão poder fazer o download do notebook e dos arquivos que iremos utilizar. Muitas linguagens usam chave para delimitar blocos de código. Já o Python, ele usa indentação. Assim, essa aqui a gente tem um exemplo da sintaxe do Python 3.8. A gente tem o comando for e a gente percebe que o print que está abaixo do for, ele está recuado, né? Ele está indentado. Dessa forma, o Python reconhece que esse print é um comando que está dentro desse for. Da mesma forma que esse segundo for está dentro do primeiro for, o segundo print dentro do primeiro print e assim vai. Então, para que reconheça que um comando faz parte do outro, precisa dessa indentação. Esse print aqui, o último, ele está na mesma linha do for, então ele vai ser executado quando o for terminar. Módulos são códigos-fontes que podemos importar em nossos scripts. Então, a gente pode carregar os módulos através da instrução import. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de importação de módulos. Import RE, está importando todo o módulo. Na segunda opção, a gente está dando um alias para o módulo RE. Já quando a gente usa o from, a gente tem a oportunidade de importar só alguns métodos de um determinado módulo. Então, nesse caso aqui, a gente está usando só o compile. O Anaconda é interessante a gente utilizar, que ele já vem com vários módulos instalados, né? Já o Google Colab, a gente precisa de fazer algumas instalações para utilizar de forma online. As funções built-in são funções internas e nativas e elas estão disponíveis sem que a gente precise de fazer alguma instalação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções built-in do Python, são muitas, né? Operações com números, a gente pode utilizar o mais para fazer uma soma, o menos para subtrair, o sinal de multiplicação para fazer uma multiplicação, barra, né, para dividir, percentual para fazer um módulo, 2 asteriscos para potência, o int vai converter para inteiro e o float vai converter para float. Já as operações relacionais, a gente utiliza 2 iguais para verificar se uma variável é igual a outra. O sinal de exclamação igual para verificar se as desigualdades, né, são diferentes, maior, menor, maior igual, menor igual. Agora vamos para a prática. Então, para quem não conseguiu fazer a instalação do Anaconda, vai abrir o Google Colab e ele vai abrir nessa tela, essa página. Então, vocês vão dar o upload dos arquivos que estão lá no GitHub, escolhendo os arquivos, né? Salvem todos eles numa mesma pasta. Então,
Vamos importar primeiro o Meetup, só para vocês verem como que vai funcionar no Google Colab. Demora um pouquinho mesmo para carregar. E aí, para importar os arquivos, que é um TXT e um CSV, a gente tem essa opção para importar aqui do lado, para fazer o upload dos arquivos. E aí vocês importariam aqui. E também vou deixar um comando para que vocês possam colocar e ser executado junto com uma célula. Tudo bem? Então, o Google Colab é muito simples. Para executar cada célula é só clicar nessa setinha. Mas a gente vai trabalhar com o Jupyter Notebook no Anaconda. O Google Colab é só uma opção mesmo, para caso não tenham conseguido instalar. Então ele vai abrir o prompt de comando e a gente vai navegar até a pasta que a gente salvou os arquivos, e dentro dela a gente vai chamar Jupyter Notebook. Você vai abrir no browser também. Primeiro ele demora um tempinho para poder carregar. A gente pode também chamar Jupyter Notebook diretamente por aqui, mas ele abre como default no diretório de instalação, né? Aqui a gente tem uma facilidade maior, que a gente consegue navegar aonde a gente queira. Então eu vou abrir o meu arquivo Meetup, que está salvo naquela pasta que eu naveguei. Dentro dessa pasta também estão os arquivos TXT e CSV que estavam no GitHub. Vou fechar aqui o Colab, que eu não vou precisar de utilizá-lo. Então sejam bem-vindos ao Jupyter Notebook. Vamos fazer os primeiros comandos, os comandos mais básicos. Aqui a gente tem uma operação com números. Para a gente executar essa célula, a gente clica no botão Run, e aí ele vai exibir o resultado em output. E essa primeira célula que a gente está vendo aqui é o Markdown, que a gente pode utilizar para fazer uma documentação dos nossos programas, para ficar bem claro para quem for utilizar depois, para quem for visualizar. A gente pode imprimir uma string, olá mundo. A função type vai informar o tipo da informação, que é o número 5. O float vai converter para ponto flutuante. As funções ABS, round e pow. O ABS vai retornar o valor absoluto. O round vai arredondar. Nesse caso aqui eu utilizei 2 casas decimais, então ele vai arredondar para 2 casas decimais. O pow vai fazer o cálculo da potência, né? Elevar a potência. Agora então a gente vai atribuir uma variável var teste, depois a gente vai imprimir a variável. Vocês puderem, né, executando junto comigo, mas caso não consigam, vocês podem executar depois, mais tranquilamente, com passo a passo, e se também tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Mas vamos tentando fazer juntos aqui, mas é mais importante que vocês consigam acompanhar a minha tela. Vamos atribuir valores a várias variáveis diferentes. No caso, a variável pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Depois eu estou imprimindo apenas a variável pessoa 1. A gente pode também atribuir variáveis a outras variáveis. Aqui eu estou criando a largura com valor 2, a altura com valor 4. Depois multiplicando a largura pela altura e atribuindo a variável área. A ordem dos operadores é a mesma seguida da matemática, né? Então a gente está fazendo uma multiplicação, somando a largura com o valor 2, depois multiplicando pela altura, e temos aqui o resultado. A gente também pode concatenar variáveis, que eu estou criando uma variável nome com o valor Steve, sobrenome Jobs. Aí depois eu vou concatenar o nome com um espaço e o sobrenome, e vou ter um nome completo, Steve Jobs.
As listas são coleções ordenadas, elas são parecidas com arrays em outras linguagens, mas ela tem algumas funcionalidades a mais. E os colchetes indicam como a gente cria uma lista, né? Então, quando a gente quer criar uma lista, a gente usa o colchete. E aí separamos os elementos por vírgula. Uma lista, ela pode ser mista. Nesse caso aqui, a gente tem uma lista com valores numéricos e caracteres também. E aí a gente vai atribuir os valores da lista em variáveis. Vale lembrar que a indexação do Python começa com 0, diferente da maioria das linguagens que começa com 1. Então, esse número 12 está na posição 0 da minha lista. Quando eu for atribuir valor à posição 0, né, ao item 1, esse item 1 vai possuir o valor 12. Imprimindo um item da lista, né, que é o item que está na posição 2, 0, 0, 1 e 2. Então, seria o último item da lista, universidade. Deletando um item específico da lista, nesse caso a posição 0, ele vai deletar o item 12. Desculpa. A lista mercado, ela possui um item só, porque se a gente perceber aqui, a gente não criou separando por vírgula, por aspas, cada item, né? Então, se a gente quiser criar uma lista com 4 posições, teria que fazer dessa forma aqui. Aí sim, o tamanho da minha lista seria 4. Mas da forma que a gente tinha criado anteriormente, ela tinha só uma posição, então por isso que ela ficou vazia quando eu apaguei a posição 0, porque ela só tinha posição 0. Então agora, se eu repetir esse comando aqui e mandar imprimir a lista, ela vai ter só esses outros 3 itens aqui. Ok? Vamos criar uma lista de listas. Vamos imprimir ela aqui. Aí a gente vai atribuir um item da lista a uma variável. Então, nesse caso aqui, ele vai atribuir a posição 0, a variável A, que é a lista 1, 2, 3. A gente pode concatenar listas também, criar a lista S1 com 3 posições, a lista S2 também com 3 e depois concatenar as duas. E a gente também pode criar uma lista vazia, caso a gente queira fazer inclusão de elementos posteriormente. Agora vamos trabalhar um pouquinho com as funções built-in, aquelas funções nativas do Python. Vamos criar a lista e usar o comando append para acrescentar um item à lista. E agora minha lista também tem o valor 34. Vamos verificar o tamanho da minha lista, executando a função max para obter o maior valor, a função min para obter o menor valor da lista, a função reverse para reverter de trás para frente. Ela ficou com 34 no início, 100 no final. A gente vai remover o item 34. Gente, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar via chat, tá? A gente vai respondendo ao longo do Meetup. A gente pode também ordenar de forma crescente com função sort. E podemos também usar o método count, que nesse caso ele vai contar quantas vezes o item 12 aparece. Aqui estava com 10, tá? Depois vocês alteram no seu Jupyter aí também. Então só tem uma vez o item 12. E a função help, ela explica como utilizar cada um dos métodos. Então qualquer método a gente pode usar o help. Então ele informa como que funciona a função count. Já a função dir mostra todos os métodos e atributos de um objeto. Então aqui a gente tem um objeto lista
todos esses métodos que a gente pode aplicar, métodos e atributos. Agora vamos trabalhar um pouquinho com strings. Então toda cadeia de texto pode estar entre aspas simples ou aspas duplas, não faz diferença. Ele vai trabalhar com a string do mesmo jeito. Então aqui a gente vai imprimir uma string dando um enter. Quando a gente usa o /n, ele muda de linha, então ele colocou cada palavra em uma linha, atribuindo uma string a uma variável. Vamos exibir apenas o primeiro item, né, primeiro elemento da string. Lembrando novamente que a indexação do Python começa com 0. Então o primeiro elemento é a letra M. Agora a gente vai retornar todos os elementos da string, começando pela posição 1 até o final dela. Se eu tivesse colocado o 0 aqui, ele ia começar do 0. Então dessa forma ele vai excluir, descartar o M, que é o 0. Eu comecei do 1. E a gente vai retornar agora tudo até a posição 3. Então a gente também pode usar a indexação negativa para ele ler de trás para frente. Então ele vai ler o último elemento, que é o N, né? Agora algumas funções built-in de string. O upper para converter tudo para maiúsculo, lowercase para converter tudo para minúsculo. A gente pode dividir uma string por espaços em branco, né? O padrão é espaços em branco, então ele dividiu a minha string em uma lista com 3 itens. Um comentário. No Python a gente tem N possibilidades de chegar no mesmo resultado final. Então, o que eu estou mostrando para vocês são exemplos de como utilizar determinadas funções para chegar em algum resultado. Não necessariamente seja a melhor forma ou a única, tá? Então, mas é muito interessante que tudo que a gente pesquisa na internet, a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar. Então, agora para dividir uma string por um elemento específico, eu vou dividir pela letra I. Na verdade, ele não tem letra I, por isso que ele não fez nada. Então, a gente pode escolher, por exemplo, a letra T. Aí ele dividiu. Quando ele encontrou a letra T, ele separou em outro elemento. A função capitalize, ela coloca a primeira letra maiúscula, né? Converte a primeira letra para maiúsculo. Count vai contar quantos S tem na minha string. Find vai identificar qual que é a posição da letra T. E o num vai verificar se a minha variável ela é nula. Não é nula porque ela tem um elemento, né? A gente pode também comparar strings. Eu estou verificando se Python é igual a R, vai dar false, porque Python não é igual a R. Python é igual a Python, sim, então é true. O método de um objeto pode ser chamado dentro de uma função como um print. Então a gente vai criar uma variável string e aí depois executar o split já dentro do print, e ele está separando por espaços. Cada uma ficou em um elemento, né? Cada letra ficou em um elemento. Agora vamos falar sobre os dicionários, que são elementos com chave e valor. Eles são muito úteis para modelar entidades do mundo real. Então a gente pode utilizá-los para armazenar nome, idade, pessoas, né, de pessoas, e informações sobre uma lista de palavras e seu significado, por exemplo. E os dicionários, eles são criados utilizando a chave, o objeto chave. Desculpa, isso aqui é o colchete, né? Utilizando o objeto colchete. E aqui nesse momento a gente está criando a chave e informando o valor. Como eu disse, o dicionário ele contém a chave e o valor. Então vamos criar o dicionário com 4 elementos de
chave valor. Mateus pode ser a idade de 24 anos, Fernanda 22, Tamires 26, e assim vai. Vamos adicionar mais um elemento ao dicionário, o elemento com chave Pedro e valor 23, verificando o tamanho do dicionário com a função len, exibindo todas as chaves do dicionário com a função aqui, limpando o dicionário. E aí ele vai ficar vazio, mas ele ainda existe, então agora eu posso deletá-lo. A gente tem a opção também de criar um dicionário vazio e depois ir adicionando os elementos nele. Então eu criei de um vazio e depois adicionei a chave e o valor nele. A gente também pode criar um dicionário de listas. Então aqui a gente vai ter a chave na primeira posição, chave 1 com esse valor, a chave 2 com uma lista e a chave 3 com outra lista. Para acessar um item da lista, né, que é da posição 0, exibindo em maiúsculo. Então a gente exibiu o primeiro item da chave key e trouxe ele em maiúsculo, que seria o leite. Subtraindo 2, a primeira posição da lista na chave key 2, que seria 22. Então eu vou subtrair 22 de 22. Então agora eu tenho 20. As tuplas são as primas imutáveis da lista. As tuplas, depois que elas forem criadas, elas não podem ser alteradas mais. Então, quase tudo que a gente faz com a lista, a gente pode fazer com a tupla também. Menos aquelas funções que envolvem modificá-la de alguma forma. E a gente usa o parênteses para criar a tupla. A gente também pode mesclar tipos de dados numa tupla. Verificando, primeiro a gente cria, né? Agora vamos verificar o tamanho dela. Vamos exibir o índice elefante. Eu não filtro exibindo só o índice da posição elefante, né? Então, aqui é primeiro o índice é 1, aqui 2, e aqui, desculpa, aqui 0, aqui 1 e aqui 2. Então começa com 0. Então o índice do elemento elefante é 2. Usando a função list para converter as tuplas em lista, e depois que eu converto em lista eu posso alterar. E agora eu vou deletar uma tupla. Vamos falar um pouquinho de controle de fluxo, condicional if, atribuindo valor à variável dia. Eu vou criar uma variável string e vou atribuir segunda essa variável. Aí eu vou criar um condicional if. Se meu dia for igual a segunda, eu vou imprimir hoje fará sol. Se é o if, que seria o nosso senão se dia for igual a terça, eu vou imprimir hoje vai chover. Se não, sem previsão do tempo para o dia selecionado. Então, como a gente atribuiu o dia segunda-feira, é óbvio que ele vai imprimir hoje fará sol. É só para a gente ver como o comando if funciona na linguagem Python, que não é diferente das demais linguagens que a gente está acostumado a trabalhar, né? Agora, usando mais de uma condição na cláusula if, e a função input permite que a gente entre com alguma informação via teclado. Vamos criar a variável disciplina, variável nota, e aí se disciplina igual a geografia e nota maior ou igual a 70, eu vou imprimir você foi aprovado. Se não, lamento, acho que você precisa estudar mais. Eu vou executar o comando. Se eu digitar geografia e digitar nota de 71, por exemplo, já fala que eu fui aprovado. Se eu digitar alguma coisa diferente, ele vai entrar na condição else. Loop for é bastante utilizado. Vamos criar
uma lista e fazer com que esse loop imprima na tela os números pares da lista. Então, uma lista contém os elementos de 1 a 10 e eu vou percorrendo minha lista até que chegue ao final, e se o meu número dividido por 2 for igual a 0, eu vou imprimi-lo. Então, ele vai imprimir os números pares de 1 a 10. Vamos falar um pouquinho do break no pass. Criar uma variável counter com 0, criar um loop while. Então, enquanto o counter for menor do que 100, aí a gente vai verificar se o counter é igual a 4. Se ele for igual a 4, eu vou dar um break, eu vou sair do loop. Se não, eu vou passar. O pass simplesmente passa para o próximo comando. E aí eu vou imprimir o conteúdo de counter. Depois eu vou acrescentar 1 no counter. Então, a gente executando esse loop, a gente só vai imprimir os valores de 1 a 3, porque quando chegar em 4, ele vai sair do loop. O range, ele permite que a gente crie uma lista de valores passando alguns parâmetros. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma lista iniciando com 50, finalizando no 101, mas a gente vai de 2 em 2 elementos. E depois eu peço para imprimir, porque eu estou criando um for, né? E ele vai imprimir todos esses itens. Vou imprimir o 50, depois eu vou 52, porque eu estou pulando de 2 em 2. Aí o último número exibido vai ser o 100, porque o 101 também não é. As funções são blocos de códigos nomeados. Para definir uma função, utilizamos a palavra def. Então, definindo uma função com parâmetros, né, e essa função vai efetuar uma soma. A gente utiliza a palavra def, nomeia a função, addNum, passa 2 parâmetros, primeiro número e segundo número, e aí a função vai imprimir o primeiro número, depois vai imprimir o segundo número e depois, por último, vai imprimir a soma, né, que é o primeiro número mais o segundo número. Aqui é a criação da função e agora a gente tem a chamada da função. Eu chamo a função e passo os 2 parâmetros, 1 e o 2. E aí a gente vai ter os 3 resultados, né? Primeiro número, segundo número, o resultado da soma. Variáveis locais e globais. Quando eu crio uma variável fora da função, ela é uma variável global. Quando eu crio uma variável dentro da função, ela é uma variável local e só pode ser utilizada dentro da função. Então, essa função, a gente está criando uma função para multiplicar números, passando também 2 parâmetros. Vai multiplicar o 5 pelo 25. Agora vamos trabalhar um pouquinho com arquivos TXT. É neste momento que a gente vai utilizar os arquivos que estavam anexados no GitHub. Aqui eu não informei o caminho, porque o arquivo está na mesma pasta do meu Jupyter Notebook. Tudo bem? Então, por isso que eu pedi para vocês salvarem na mesma pasta. Então, a gente vai abrir um arquivo para leitura e depois vai lê-lo. O conteúdo dele é esse, testando gravação de arquivos em Python. A gente vai contar o número de caracteres, tem o arquivo, vai retornar para o início do arquivo, porque quando a gente faz uma leitura ele vai para o final. Vamos ler os 10 primeiros caracteres. E agora vamos abrir o arquivo para gravação. Com o parâmetro W, ele vai substituir o que estava dentro do arquivo. Então, eu vou abrir o arquivo e agora eu vou gravar, testando gravação de arquivos em Python. Vamos colocar alguma coisa diferente aqui, para a gente ter certeza de que ele substituiu, né? Se ele ficar com a mesma informação, a gente pode ter dúvida. Aí depois a gente fecha o arquivo
Agora vamos abrir o arquivo para leitura. E aí a gente percebeu que ele substituiu o conteúdo. Acrescentando o conteúdo no arquivo. Quando a gente usa a opção A, ele acrescenta o valor, ele faz um append, então ele não vai apagar o conteúdo do arquivo. Aí, se a gente ler novamente o arquivo, a gente vai ver que ele permaneceu com a informação que a gente tinha gravado anteriormente e acrescentou mais essa informação. Agora vamos trabalhar com alguns módulos e pacotes, que são aqueles módulos que falamos no início que precisamos de importar. Então usamos o import para importar o módulo. E aqui a gente pode imprimir todos os métodos de um determinado módulo. Primeiro a gente importou e a gente agora visualiza os métodos disponíveis para o MET. Usando o help do método QRT, por exemplo, né? Que é raiz quadrada, a gente vai saber o que ele faz. Aí, chamando ele, a gente vai tirar a raiz quadrada de 25, que é 5. A gente pode também importar apenas um método do módulo. Nesse caso aqui, eu estou importando apenas o método para calcular a raiz quadrada. E aí, quando eu importo somente um, eu não preciso de referenciar o módulo como referenciei lá em cima, né? Posso chamar o método direto, que a gente vai calcular a raiz quadrada de 9. Aí a gente vai importar também aqui agora o módulo random, e aí vamos exibir de forma randômica um valor de uma lista, né? Nesse caso ele está trazendo sempre a laranja, mas é interessante que ele mude alguma hora, achando que ele está viciado. Ah, agora ele trouxe a banana. Ótimo. A gente vai importar também o módulo Statistics, que calcula algumas funções estatísticas. Então a gente pode criar uma lista, por exemplo, e depois calcular a média dessa lista. Podemos também calcular a mediana. E aí esse módulo que tem muitos métodos, a gente está trazendo só alguns exemplos, só para a gente saber que tem, né? Importando o módulo datetime, vai exibir a data e a hora atual. Vamos criar uma variável time, já passando aqui a hora, o minuto e o segundo, depois imprimindo ela. Algumas funções de tempo, imprimindo a hora, o minuto, o segundo e o milissegundo. Outras funções de data, exibindo a data atual, depois pegando o ano, o mês e o dia, né? A gente também pode atribuir uma data para uma variável, pedir para imprimi-la. Podemos também alterar o ano, já enviando para outra variável, né? Tô recalculando, né? Na verdade, mudando o ano, mas gravando em D2. E depois eu posso também subtrair uma data da outra, que vai dar um ano de diferença, né? Uma é 2015 e a outra é 2016. Agora vamos trabalhar um pouquinho com controle de exceções. Aqui eu estou fazendo a abertura de um arquivo para gravação, depois gravando no arquivo. Caso eu tenha algum problema na leitura do arquivo, eu vou imprimir uma mensagem de erro, né? Arquivo não encontrado, não pode ser salvo. Caso eu não tenha problema com a leitura, eu vou imprimir conteúdo gravado com sucesso. E aí, por último, eu tenho a execução do comando finally, que ele é sempre executado. Então a gente geralmente coloca para liberar algum recurso externo, por exemplo. Então, no meu caso aqui, eu não tenho esse arquivo, esse diretório, então ele vai imprimir que o arquivo não foi encontrado.
ou ele não pode ser salvo. Agora a gente vai falar um pouquinho do NumPy, que é uma das bibliotecas bastante utilizadas e tem funções para a gente trabalhar com computação numérica. Também permite trabalhar com arrays, vetores, matrizes de N dimensões. Então vamos importar o NumPy. Depois a gente vai criar um array a partir de uma lista. Vamos verificar o tipo da variável vetor1, que é o ND-array. A gente vai fazer a soma acumulada desse array, usando canção. Vou imprimir na tela o elemento específico, nesse caso o item que está na primeira posição. Vamos alterar um elemento do array, também é o elemento da primeira posição, que era o 0, agora virou 100. E agora a gente vai fazer um teste, né? Vamos tentar, esse meu array é um array numérico, vamos tentar incluir um string nele. E aí teremos uma mensagem de erro, justamente por isso, né? O array não suporta mais de um tipo de variável no mesmo array, diferente da lista, por exemplo, e das tuplas. Vamos verificar o tamanho do array. 9 posições. Algumas funções no NumPy. O arrange, que vai criar um vetor contendo a progressão aritmética a partir de um intervalo. Então ele vai startar no 0 e vai parar 4.5 e vai incrementando de meio em meio. Então a gente tem 0, meio, 1, de meio em meio. Vamos imprimir um vetor de elemento 0 com 10 posições, 10 zeros. Vamos criar uma matriz com 1 na posição diagonal. A gente tem alguns comandos que a gente às vezes acha meio inútil, mas muitos são bem utilizados. E a gente também está só trazendo alguns exemplos, né? Conforme falei anteriormente. Vamos criar, a gente criar um array de valores booleanos. Como eu disse, a gente pode criar, não precisa ser todo, sempre numérico, mas todos os elementos têm que ter o mesmo tipo. Vamos criar também um array de tipo string. Vamos criar uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E agora a gente vai criar uma matriz 2×3, com apenas números uns, usando o método one. Vamos verificar o tamanho da matriz. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. O tamanho dela tem 6 elementos. Vamos alterar um elemento da matriz, que é o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Vamos verificar agora como que o NumPy trabalha com o tipo de dado. Então a gente está criando esse array X aqui e não está informando o tipo de dado. Então a gente vai deixar para ele decidir. Então ele vai criar como numérico. A segunda opção também, vamos deixar para ele decidir. Ele vai criar como um float. E aí na terceira opção, apesar de estar informando valores numéricos, como eu estou falando que ele vai ser do tipo float, ele vai criar como float. Então na segunda opção a gente já força o tipo de dado, né? Então o primeiro inteiro e os 2 últimos float. O método random gera um array de pontos flutuantes de forma aleatória. A gente já viu lá em cima também um random multin, né? Mas aí agora a gente está criando valores numéricos, floats na verdade. Então se eu executar de novo, a gente vai ver que eles estão mudando, tá vendo? Primeiro é 0.89, então é de forma aleatória. E aí eu vou imprimir o valor mínimo
do meu array, o valor máximo, a média, o valor médio, né? E a somatória de todos os valores. Agora vamos trabalhar com Pandas, que é uma biblioteca que fornece estruturas e ferramentas de análise de dados, que é a mais utilizada para a ciência de dados, né? Vamos iniciar a biblioteca. Vamos falar um pouquinho de séries, que é um array unidimensional que contém um array de dados e um array de label, que a gente chama de índice. Então a gente informa, quando a gente informa apenas os dados, ele cria de forma automática os índices de forma sequencial. Então agora a gente vai verificar os valores da série, vai verificar os índices, começa no 0, termina no 4. Eu também posso especificar os índices. Ele vai criar esses índices aqui para esse array. Eu vou filtrar apenas os objetos que são menores que 3 no meu array, né? Vou verificar se o índice D existe. E imprimir true, porque ele encontrou. E vou me exibir o valor do índice B. Agora vamos trabalhar com data frames, que são estruturas tabulares semelhantes a uma planilha Excel ou tabela de banco de dados. Então, a gente é muito familiar com essa estrutura, né, por trabalharmos com banco de dados. Então, ele contém uma coleção de colunas em que cada um pode possuir um diferente tipo. Então, eu posso ter colunas de strings, números, datas, ponto flutuante, enfim. Então, vou importar o data frame do Pandas, vou inserir os dados em um dicionário, né? Eu vou criar uma coluna estado com vários estados, o ano com esses anos e a população com essa população. E aí depois eu vou converter esse dicionário no data frame. Então é uma forma de a gente criar um data frame. Então aqui ele exibe coluna estado, o ano e a população com o índice. Aqui eu vou imprimir apenas a coluna estado, vou imprimir apenas os índices no data frame, vou exibir as colunas no data frame, vou visualizar o tipo dos dados de cada uma das colunas, vou filtrar as linhas 0 e 1, né, porque eu estou informando aqui a posição 2, é até a posição 2. Até a linha 2. Agora eu vou usar o NumPy para alimentar uma das colunas do data frame que eu vou criar agora, chamada de débito. E eu vou usar a função range, que vai criar valores sequenciais de 0 a 4, né? Então a minha coluna débito ficou com valores sequenciais de 0 a 4. E eu posso usar também o método describe, que ele vai exibir valores estatísticos dos campos numéricos. A gente percebe que a gente tem o ano, a população e o débito, apesar do ano da gente não tratar como um campo calculável, como ele não é string, ele também vai exibir as informações estatísticas. Então vai contar, tem 5 linhas, né? Então são 5 informações, calcular a média, o desvio padrão, que é uma medida de dispersão, o valor mínimo, primeiro quartil, o segundo quartil, que corresponde à mediana, e o terceiro quartil e o valor máximo. Esses quartis aqui é como se a gente pegasse a nossa amostra de dados e dividisse em 4. Então, quando a gente tem chega em 25% da amostra, a gente tem o primeiro quartil, 50% o segundo, né, quartil, que a gente também chama de mediana, terceiro, e quando a gente chega em 75%, a gente tem o terceiro quartil. Vamos filtrar toda a população que tem informação menor do que tem menos de 3 pessoas, todas as linhas com menos de 3 pessoas, né? Vamos filtrar o índice 1,
exibir todos os estados. Vamos exibir as colunas estados e anos, essas duas colunas. Vamos imprimir o data frame e vamos usar todo o red para poder exibir as 5 primeiras linhas. A gente pode, ele exibe as 5 como default, mas eu posso informar nesse parênteses aqui quantas linhas que eu queira que sejam exibidas, tá? Agora vamos fazer um merge de 2 data frames, que é o nosso famoso join. Vamos criar um data frame left com a informação chave, o campo chave, né? Informação chave 1, chave 2 e coluna 1 com valor 1 e 2. Então a gente tem um data frame com 2 linhas e 2 colunas. E a gente vai criar um outro data frame right com também 2 linhas e 2 colunas, e eles têm um campo correspondente que seria a chave. Então é esse campo que a gente vai utilizar para fazer o merge. E aí ele vai mesclar os 2 data frames, trazendo coluna 1 e 2 nesse data frame total. Então um merge bem simples, só para que a gente possa entender o funcionamento. Agora a gente vai criar um data frame a partir de um arquivo CSV, né? A gente pode também criar a partir de uma tabela de banco de dados, enfim. Nós vamos fazer criação via uma planilha CSV, que também está lá no GitHub, você já deve ter importado. Nesse caso, o separador dele é o ponto e vírgula, e é um arquivo que contém o churn, né? As desativações de clientes de um banco. Então a gente vai importar e depois vai exibir as 5 primeiras linhas do data frame que foi criado a partir do arquivo CSV. Mas como esses nomes estão bem estranhos, a gente vai alterar o nome das colunas. E agora ficou mais fácil da gente entender cada um. O ID, score, estado, gênero, idade, patrimônio. E aí essa última coluna é se o cliente saiu da base ou não, se ele foi desativado ou não. Agora vamos trabalhar um pouquinho com limpeza e tratamento dos dados, porque antes da gente tomar alguma decisão, da gente fazer alguma análise, a gente precisa de deixar os dados limpos, de forma que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Então a gente vai dar uma olhadinha primeiro, vamos verificar quantas linhas e quantas colunas, qual que é o tamanho desse data frame. Ele tem 999 linhas e 12 colunas. Vamos fazer análise estatística das colunas quantitativas. Aí a gente vai agora explorar alguns dados categóricos. Vamos ver o tamanho de cada estado. A gente vê que o maior estado aqui, o estado que tem mais informações é o Rio Grande do Sul, e que também tem estados meio estranhos, né? Estados TD e RP, a gente vai ter que trabalhar isso aí. A gente pode usar o gráfico de barras para plotar e verificar essa volumetria do estado, né? Então vemos que o Rio Grande do Sul tem maior incidência mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha no gênero. E a gente vê que também tá estranho essa informação, né? A gente vai ter que unificar, porque a gente tem para o feminino F, fem e feminino. Então, para que a gente possa analisar melhor os dados, a gente vai precisar unificar essas informações. Agora vamos também dar uma olhadinha nas variáveis qualitativas, vamos verificar o score. E a gente pode perceber que a média do score está bem próxima da mediana, então quer dizer que os dados estão balanceados. Provavelmente a gente não tem nenhum outlier, nenhum valor discrepante de score na nossa base de dados. Agora a gente vai importar algumas bibliotecas para visualização dos dados.
Seaborn e o Matplotlib. E aí vamos plotar um gráfico boxplot, que é utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados. Desses dados estatísticos mesmo que a gente estava analisando. Então, o nome box quer dizer caixa, e a gente tem nessa primeira linha aqui o valor mínimo, aqui o valor máximo. No início do box, no início da caixa, a gente tem o primeiro quartil, no meio o segundo quartil, que é a mediana, e no final da caixa o terceiro quartil. Vamos também plotar um histograma do score para verificar a distribuição dos dados, e vamos perceber realmente que os dados estão bem distribuídos para essa variável quantitativa. Vamos contar os valores nulos de todas as variáveis. A gente vai ver aqui que o gênero tem 8 linhas nulas e o salário tem 7. Também vamos trabalhar com isso. Vamos verificar como está a estatística do salário. O salário já não está tão distribuído como o score, que a gente percebe aqui que a média e a mediana, elas estão um pouco diferentes. Vamos calcular a mediana e a gente vai substituir os valores nulos do salário pela mediana. Então, essa foi a opção que a gente escolheu para preencher os valores nulos, mas a gente poderia preencher de uma outra forma, tá? Porque a gente não costuma descartar os dados, porque os dados são importantes, mas a gente também não pode ter valores nulos na base, que não vão trazer informação. Então, cada caso é um caso. Nesse caso aqui, a gente vai preencher o valor nulo pela mediana. E agora o salário não tem mais valores nulos. Aí vamos trabalhar agora com o gênero. A gente tinha percebido que o masculino tem uma recorrência maior que o feminino. Então, o masculino é a nossa moda, né? Que é o valor mais constante. Então, eu vou preencher os valores nulos do gênero com masculino. E agora também a gente vai padronizar os gêneros. Quando for M, eu vou colocar masculino. Quando for FEM ou F, eu vou colocar feminino. E agora a gente só vai ter 2 gêneros na nossa base, feminino e masculino. E a gente vai verificar se ainda temos mais algum valor nulo. Não temos. Nossa base está sem valores missing. Agora a gente vai analisar a idade, fazendo um describe também. A gente percebe que o valor mínimo da idade é menos 20. Eu não conheço ninguém com menos 20 anos. E também não conheço ninguém com 140 anos, né? Imagina viver isso tudo. Então, vou verificar quantas linhas tem essa informação de discrepantes, né? Que seriam os nossos outliers. A gente tem 3 linhas. E aí, a gente vai substituir esses valores outliers pela mediana da idade. E agora a gente verificou se existe mais algum outlier, que seria informação menor do que 0, né? E maior do que 120 não existe mais. Então, os dados também de idade também estão corretos. Agora a gente vai ver se tem algum ID duplicado. A gente tem uma linha duplicada. Os duplicados a gente não vai utilizar, não faz sentido, né? Todas as informações são iguais. Então a gente vai apagar uma linha, ficando só com uma. E aí por último a gente vai trabalhar com esses estados que não existem, que seria o TD e o RP, né? A gente tem um caso de cada um, mas aí a gente vai preenchê-los pela moda, que seria o Rio Grande do Sul.
E agora a gente tem esses 4 estados aqui na nossa base. O desvio padrão é uma medida de dispersão e ela indica o quanto o conjunto é uniforme, né? Quanto o conjunto está distribuído uniformemente. Então, quando ele é baixo, quer dizer que ele está bem próximo à média. Então, a gente vai verificar, a gente já viu lá em cima que os salários tinham alguns outliers. Então, vamos calcular o desvio padrão do nosso salário. E aí, a gente vai definir que tudo que está acima de 2 desvios padrões seriam nossos outliers, que seriam essas 4 linhas, e para eles não ficarem muito acima do nosso conjunto de dados, né, dos valores padrões, a gente vai substituir esses valores aqui pela mediana, esses valores que estão muito acima dos salários normais. Então aí a gente vai verificar as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Vamos ver o tamanho dele, vamos ver que a gente tem uma linha a menos, que seria aquela linha que a gente apagou porque estava duplicada. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a análise exploratória, já que o nosso data frame está todo bonitinho, normalizado, limpo, e a gente vai tomar algumas decisões, né, com base nesses dados que a gente já trabalhou. Então vamos primeiro plotar um histograma da idade com 6 bins, né, 6 barras, e a gente percebe que o volume maior da nossa base de dados está variando aqui entre 30 e 40 anos, né? Aí a gente vai agora exibir um gráfico de dispersão, que é um gráfico que analisa a relação entre 2 variáveis quantitativas. Nesse caso, a gente plotou o gráfico da idade pela média das pessoas que saíram da nossa base, e a gente percebe que elas têm até uma relação crescente, mas ainda não dá pra gente tomar uma decisão correta de acordo com esse gráfico, como esse gráfico está plotado. O que a gente pode fazer é dividir essa idade, agrupar na verdade em faixas, 5 faixas, por exemplo, para a gente ver, analisar se essas 2 variáveis realmente têm alguma relação. Então eu vou criar uma faixa, 5 faixas, né, de idades, e plotar o meu data frame. E agora eu vou criar um outro data frame com as faixas e o percentual de churn, né, que saiu ou não da base. E a gente percebe aqui que as nossas faixas estão mais ou menos balanceadas, elas têm mais ou menos a mesma quantidade de registros, né, em torno de 200 cada uma. Mas a questão é a seguinte, o gráfico de dispersão, ele analisa 2 variáveis quantitativas, e aí a minha faixa se transformou numa string. Então a gente vai usar algumas formatações aqui para transformar a faixa num valor numérico. Então ele vai pegar a última posição de cada faixa para que a gente consiga plotar o gráfico. Então aí criei o campo faixa 2, ele está pegando a última posição de cada faixa, e a gente vai plotar agora um gráfico de dispersão utilizando a biblioteca de Seaborn. E a gente percebe que tem uma relação bem crescente, né? Quanto maior a idade, maior a probabilidade de cancelar, de sair, desativar, de sair da base. E a gente agora vai plotar o gráfico usando a biblioteca Matplotlib, e todas as bibliotecas
Todas essas bibliotecas de plotagem de gráfico possuem plotagem de gráfico de barras, histograma, boxplot, mas o que vai mudar de uma para outra são os parâmetros e algumas têm mais opções de configuração do que outras. Só trouxe aqui 2 exemplos para que vocês vejam que os gráficos nesse caso aqui são até bem parecidos, né? No boxplot aqui eu só coloquei uma descrição a mais e agora a gente vai plotar um gráfico de barras utilizando o Seaborn, que é justamente verificando as faixas pelo percentual de churn. Então a gente vê realmente que é crescente essa relação. Bom, então é isso. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, pode perguntar via chat ou então entrar em contato comigo depois. Como eu disse, foi um meetup básico, né? Tem muita coisa ainda para aprender com relação ao Python, mas espero que seja um pontapé inicial. Tudo bem? Agradeço a todos.